Quero cumprimentar você que nos visita. Fique muito bem à vontade, que Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha aí nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que essa palavra, creio que esse momento onde que Deus reserva para nós, para a igreja, para os filhos, vem de encontro com a realidade na qual nós estamos, nos trazendo renovo, fortalecimento. O tema da mensagem que Deus tem colocado assim no meu coração é até o fim. Se você conseguir olhar do lado aí, se possível você pelo menos fazer um gesto, dizer assim, ó, vai até o fim, para alguém aí, até o fim. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Você sabe que uma das grandes crises da vida é um senso de propósito. Um dos maiores desafios do homem é entender o seu propósito de vida, entender a sua identidade, da onde veio, para onde vai. Muitas vezes, inclusive entre a família de Deus, existem algumas indagações, dúvidas. O que será? O que está acontecendo? E a palavra de Deus, o que Deus tem ministrado muito forte ao meu coração, é que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, inclusive da sua vida, da minha vida. Nós nascemos com propósito, nós fomos projetados por Deus, formados por Ele, por um propósito, de vir a essa terra, de glorificar o nome do Senhor nessa terra, e logo depois passar uma eternidade com Ele. A igreja, nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que logo Cristo vai vir nos buscar. É amar a vinda de Jesus. Isso precisa ser assim muito claro para nós entendermos que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas é mais do que isso. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E de média de vida, esses 75 anos de vida que teremos ou não, nessa pequena passagem por aqui, nós estamos aqui para poder glorificar a Deus, para poder exaltar a Deus, para ter uma vida com propósito. E aí eu me deparo muitas vezes, o medo, a angústia, as pessoas estão olhando muitas vezes as circunstâncias, dizendo assim, esses dias eu estava conversando com a pessoa, eu falei, pastor, Deus está recolhendo tantos homens e mulheres de Deus. Eu falei, sim. Nossa, pastor, mas como que é isso, querido? A maior tragédia da vida do homem não é morrer, é viver sem propósito. A maior tragédia da nossa vida não é morrer, porque eu quero dizer uma notícia, quero dar uma notícia para você, você está morrendo. Pastor, eu saí da minha casa para o senhor falar que eu estou morrendo. Nós estamos morrendo, os dias estão passando. O Senhor estipulou o tempo de vida, a Bíblia fala que os nossos dias estão nas mãos dEle, é por isso que eu e você, nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Nós precisamos viver com intensidade, de tal maneira a ponto do quê? De viver o propósito maior da nossa existência, glorificar a Deus. E eu creio que o objetivo dessa palavra é trazer encorajamento, despertamento, perseverança para a tua vida cristã. E quando a gente fala de vida cristã autêntica, eu olho para as Escrituras e eu pego o modelo de um homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Um exemplo de vida cristã autêntica. Ele viveu com intensidade a sua vida até os últimos dias.
Segunda carta que ele escreve ao seu filho da fé, Timóteo, está no capítulo 4, vai estar projetado aqui. Paulo, é a última carta de Paulo em ordem cronológica, as últimas palavras de Paulo, falando com seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve assim, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com amor, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu, apóstolo Paulo falando dele mesmo, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu quero aqui pegar o versículo de número 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu combati um bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. A vida cristã, se você perceber, o apóstolo Paulo, ele por diversas vezes, a palavra de Deus, ele traz a ideia da vida cristã como uma batalha. Somos soldados, precisamos nos vestir das armaduras de Deus, precisamos permanecer firmes. Constantemente o apóstolo Paulo, ele dá a conotativa da vida cristã como uma batalha. Eu quero dizer para você, queridos, nós estamos em guerra, não se engane. Sabe, aquele que prometeu a boa obra na minha e na sua vida, ele há de cumprir. Nós tivemos e temos uma iniciativa, um posicionamento em Deus, mas eu quero dizer para você que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona, que vai levar o tempo da nossa vida. E quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu combati um bom combate, eu quero pegar esse primeiro ponto, que eu e você, como filhos de Deus, como cristãos que somos, nós precisamos combater um bom combate. E se o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu combati um bom combate, é possível que eu e você, nós podemos também combater um mau combate. Porque combater um bom combate é estar preparado, é ter o discernimento de quem nós somos, é ter o entendimento com quem nós lutamos, identificar os nossos inimigos e nos preparar para a guerra. Deixa eu dar um exemplo para você. Você imagina um soldado indo para a guerra de chinelo havaianas? Já imaginou isso? Daqui a pouco o soldado se prepara, se apresenta ao seu superior, diz assim: olha, estou pronto. Chinelão havaiana, bermuda de jogar bola, camiseta do Corinthians. Fala assim: estou pronto. Fala: meu Deus, misericórdia. Então
brincando, eu usei o Corinthians porque eu sou palmeirense, só para fazer um agrado para os meus irmãos corintianos. Mas você já imaginou um soldado ir para a guerra dessa vestimenta? Você já imaginou, quando a gente fala de combate, nós estamos falando de enfrentamento, nós estamos falando de luta, amém, queridos? Você já parou para pensar, um profissional da luta, ele tem o seu adversário e ele na preparação, ele fala, não, vou deixar na hora que nós estiver no ringue lá, no tatame, nós vamos ver o que acontece. Duas coisas podem acontecer para um bom combatente ou um mau combatente: a vitória ou a derrota. A vida ou a morte. Bater ou apanhar. Faz parte das batalhas. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã de havaianas, andando por aí sossegado e assoviando. Pastor, eu estou aí pronto para a guerra. Não sei por que minha vida está tão difícil. Não sei por que os inimigos têm se levantado, eu tenho apanhado, não sei nem de onde vem o tapa. Talvez é porque te falta um posicionamento. Talvez é porque nos falta um entendimento que nós estamos em guerra. Então por isso, para que nós possamos combater um bom combate, nós precisamos ter um posicionamento em Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos entender que Jesus nos alcançou, Ele nos tirou das trevas, mas Ele nos confiou algo em nossas mãos. Nós fazemos parte do seu exército. A certeza que eu e você nós precisamos ter é que nós já somos mais do que vencedores, porque o nosso general é Cristo Jesus. Mas o que Deus espera de nós é um posicionamento, para que eu e você podemos passar por essa vida, mas permanecermos de pé diante das adversidades. Um soldado preparado, habilitado, por mais que ele esteja ferido, sangrando, cansado, ele precisa perseverar até o fim. Amém, queridos? Combater um bom combate é ter o discernimento e o entendimento que nós estamos em guerra. A vida cristã exige um posicionamento. Você precisa se conhecer. Sim, sabe por quê? Porque existe uma luta interna, uma luta contra a nossa natureza. Olha o que diz Gálatas capítulo 5. Deixa eu dizer algo para você, assim, queridos, não existe nada de bom em nós mesmos. As obras da carne são manifestas, isso é natural, a gente não precisa fazer esforço nenhum para isso. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Meu Deus, vou até tomar uma água aqui, cansei. Isso tudo é obra da carne. A lista é grande. O texto continua dizendo: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne estão aí, elas fazem parte da natureza caída do homem. Não precisa esforço nenhum para ter essa listagem aqui ser evidente na vida do homem, não precisa esforço. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para você. A partir do momento que o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, que nós tomamos uma decisão por Jesus, que nós somos alcançados por Ele, por essa obra redentora, essa graça que nos alcançou, Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, aí vem os frutos do Espírito. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Isso não é obra do homem, isso é obra de Deus.
É pela graça e pela misericórdia de Deus que aí vem os frutos do Espírito. Olha o que diz em Gálatas capítulo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uau! Queridos, nós vivemos uma batalha, uma luta interna. O que nós precisamos é andar no Espírito, para que os frutos do Espírito possam ser vivenciados em nossas vidas. Não tem como dizer que somos cheios de Deus e se os frutos do Espírito não são manifestos. Não sei se você conhece alguém, mas tem pessoas que falam assim: olha, eu conheço tanto a Deus, eu amo tanto a Deus, mas você não vê evidência. Isso significa que os discípulos são conhecidos pelos seus frutos. Não tem como sair da mesma fonte água boa e água amarga. Por isso, se nós somos cheios de Deus, precisa os frutos do Espírito se manifestar na nossa vida. Ai, pastor, eu estou assim. Então ande no Espírito. Se submeta a Deus, para que os frutos do Espírito possam ser evidenciados na sua vida. Sabe, quando a gente fala de uma luta, nós temos uma luta interna, uma luta contra a nossa natureza. Sabe por quê? A natureza caída, ela luta querendo dominar. O homem quer dominar a sua própria vida. É por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, para que o homem possa dominar os seus desejos, as suas vontades. Sabe, não sei se você tem filho adolescente, você já foi um adolescente. Às vezes, nessa idade de adolescência, a gente se acha independente, não é verdade? Aí muitas vezes nós olhamos os nossos pais e a gente olhamos os nossos pais muitas vezes como os nossos inimigos que estão nos impedindo de crescer. Ah, meu Deus, se não fosse o pai eu ia ter a liberdade de viver. Ah, como eu gostaria de viver minha vida livre. Esses meus pais são um impedimento para mim. Isso é um adolescente muitas vezes pensa assim, mas é só uma fase. E o grito do adolescente é a independência. A independência é: eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, e eu não me submeto a ninguém. Mas agora o grito de um homem, de uma mulher maduro, é a interdependência. Ou seja, eu tenho a possibilidade de escolher, mas eu prefiro compartilhar. Deixa eu dizer algo para você: a tua maturidade passa pelo filtro de quem você ouve. Quem ouve o seu coração? Porque talvez, se você não compartilha o seu coração com ninguém, você talvez está sendo Deus da sua própria vida. Ah não, pastor, mas eu ouço a Deus. Deus usa as pessoas para poder confrontar você, para poder alinhar você, para poder sondar o seu coração, mostrar para você os seus pontos cegos. E eu quero dizer para você que o grito de interdependência é proteção. É por isso que eu amo o discipulado. Uma história que eu conto para os meus discípulos: quando chegamos em Cascavel, nós estávamos novos aqui, eu não conhecia muita gente, eu tinha alguns pastores amigos, e eles me convidaram para trazer uma palavra para a ordem dos pastores. Pastor Gilvano, traga uma palavra para a reunião dos pastores. E naquela semana Deus tinha colocado uma palavra muito forte no meu coração, uma palavra bem de confronto. E aí eu falei: pode deixar comigo, que eu já até tenho uma palavra. Olha só, gente. E aí eu lembro que isso estava chegando no final de semana,
E era no sábado e eu liguei para o meu discipulador. Eu falei: ô pastor Dinho, olha que bênção, eu compartilhando com ele. Olha, eu recebi um convite de ministrar uma palavra para os pastores aqui de Cascavel. E inclusive, Deus colocou uma palavra no meu coração e não vejo a hora que chega esse momento. E aí houve um silêncio de uns 5 a 8 segundos. E aquele silêncio ecoou no meu coração. Aquele amor do discipulador, e falou para mim assim: pastor Gilvano, você tem a liberdade de agir, mas só no seu coração, se isso é o seu desejo ou é o desejo de Deus. Isso era 10:30 da noite da sexta-feira. Eu liguei, na verdade, para comunicar, mas o Senhor confrontou meu coração. Eu lembro que estavam uns irmãos na casa comendo uma pizza. Eu falei: meu Deus, agora eu preciso preparar uma outra palavra. E eu preciso preparar uma outra palavra. Daí eu falava: amém, irmãos, amém. Isso chegou 1 da manhã, 2 da manhã, e os irmãos em casa. Eu falei: meu Deus, eu preciso preparar uma palavra amanhã cedo. Ô Senhor, tem misericórdia. O meu discipulador me trouxe um rombo dentro de mim, me tirou o chão. E agora? Eu lembro que eu fui dormir, levantei cedo, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Eu ministrei a palavra para aquela manhã. Houve cura, houve restauração, houve um renovo de Deus. Por quê? Porque eu anunciei a vontade de Deus e não a minha vontade. Eu me submeti a alguém. Eu abri o meu coração e disse: olha, eu não quero viver pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Eu não quero ser um adolescente que tem um grito de independência. Não, eu quero ter um grito de interdependência, um grito maduro. Por quê? Porque eu quero ouvir a Deus a partir das pessoas e dos líderes que Deus tem confiado sobre a minha vida. Querido, essa luta interior faz parte do processo. Se submeta. Isso é bênção para a tua vida, é bênção para as nossas vidas. Você precisa saber também que existe uma luta externa contra um sistema. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conforme com o padrão desse mundo, desse sistema. Queridos, há uma luta externa. Constantemente as pessoas querem nos colocar, querem nos enfiar a goela abaixo, querem implantar na nossa mente o quê? O hedonismo que está ecoando por aí. É a dedicação ao prazer como estilo de vida. Sabe, é muito sutil, as pessoas estão colocando o homem no centro. Você merece, você precisa, você vai conseguir. Querido, isso é bom, a motivação ela é boa. Entendo o que eu quero dizer para você. Eu amo palavra e mensagem de motivação que nos encoraja, nos desafia. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus precisa estar no centro disso. Quando Jesus sai do centro, querido, quando o homem está no centro, é laço. Apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 24, ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O centro da nossa vida precisa ser Jesus. Nunca foi sobre nós. Tudo é sobre Ele. Hoje o homem tem colocado Ele no centro e pedido ajuda para Jesus para que cumprir os sonhos dele, do homem. Mas, Senhor, venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade e não a minha vontade. Nós precisamos entender que existe uma guerra externa contra um sistema que se levanta. Nós precisamos entender que existe uma luta espiritual.
Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. Querido, Deus está nos despertando a ter um posicionamento, a ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida onde nós vamos se colocar de pé, se fortalecer no Senhor, se vestir da armadura de Deus e ficar firmes contra a cilada do diabo. A vida cristã não é mamão com açúcar. Nós estamos em guerra, nós precisamos ir até o fim. Deus está nos despertando, porque o inimigo tem entrado dentro dos lares, nas casas, destruído vidas. Por quê? Porque falta um posicionamento. Busquei aquele que precisa se colocar na brecha. O Senhor precisa nos encontrar. O Senhor precisa te encontrar, homem, para que você seja o valente, para que você seja o canal de bênção da sua casa, um homem de oração, para que você feche as brechas, as portas, para que você seja aquele que o Senhor vai usar para destituir tudo aquilo que não vem dEle, para que o Senhor possa aniquilar toda a obra das trevas a partir da sua vida. Mulher, Deus te chamou para você ser uma guerreira, mulher de oração, para que você não venha olhar para o seu marido ou para as pessoas e culpar os homens. Você precisa se posicionar em Deus, você precisa batalhar com os inimigos corretos, porque Deus vai te dar a vitória. Tenha essa sensibilidade, esse discernimento espiritual. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós precisamos perseverar, nós precisamos terminar a corrida. O segundo ponto aqui, nós precisamos terminar a corrida, e um dos maiores desafios dessa geração é terminar o que começa. Eu não sei você, mas conhece alguém que inicia uma coisa, faz um curso, para pela metade do caminho. Abre um curso da faculdade, começa a fazer a faculdade, faz 1, 2 semestres, tranca, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque essa geração é uma geração que não tem terminado o que começa. Que Deus nos livra desse procedimento na nossa vida cristã, porque eu e você, nós precisamos ir até o fim. Pastor, mas está difícil. Eu sei. Jesus disse que nunca nos prometeu facilidades. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Você precisa terminar bem, e não importa como você começou. Eclesiastes 7, parte A do versículo 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Não importa como você chegou até aqui, o que importa é o que você vai fazer de agora em diante, porque você precisa terminar bem. Pastor, mas o meu passado, pastor, mas os problemas, as feridas. Ei, deixa eu dizer algo para você: o Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te levanta para você prosseguir a carreira, para você ir até o fim, para você ter perseverança na vida. Olha só, o leão, ele é o rei da floresta. Mas você sabia que 85% das suas tentativas são fracassadas? De 7 a 10 tentativas do leão capturar a sua presa. Ele captura a sua presa depois da 7ª a 10ª tentativa. Isso significa que 85% das suas tentativas e ações são fracassadas. O leão, por que o leão, ele é considerado o rei? Ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, mas deixa eu te dizer a chave daqui: ele é o que tem mais perseverança. Ele não desiste.
Isso precisa ser a minha e a sua característica como homem e mulher de Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam. Nós não somos daqueles que paralisam. Nós não somos daqueles que ficam à mercê no caminho. Nós somos daqueles que iremos até o fim. Importante é termos bem definido um senso de propósito, para onde vou, por quem eu vou. Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele a origem, por ele processo, e para ele o nosso destino. Queridos, origem, processo e destino está nele. Para ele são todas as coisas. A nossa vida, a nossa existência, o nosso processo, a nossa luta diária, a nossa vida precisa ser para ele. O nosso propósito de vida precisa ser para o Senhor. Queridos, há uma frase que diz assim: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Filipenses 3, do 13 ao 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Marcos 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor nos convida para uma perseverança. E último ponto, estou encerrando. Nós precisamos, como filhos de Deus, combater um bom combate. Nós precisamos terminar a carreira. E nós precisamos guardar a fé. Você precisa guardar a fé. Você precisa permanecer de pé. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: contudo, guarde o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O que você guarda no seu coração determina o seu futuro. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que você tem guardado no seu coração? Sabe, queridos, muitas vezes nós guardamos ofensas, culpas, nós guardamos tantas coisas que tem nos impedido de caminhar, de terminar bem. Guarde a sua fé, guarde os valores eternos, não negocie o Evangelho, não abre mão das verdades de Deus. Não importa as vozes que venham, eu não sei de que lado vem, mas você precisa estar atento à voz que vem de Deus para você. Não desanime, não desiste, não pare, não se acomode, fique de pé, exerça um papel de autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a sua casa, a sua família. Por quê? Porque os dias são maus, porque é tempo de guerra, porque é tempo de posicionamento, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
aquele que combater um bom combate, aquele que terminar a corrida, aquele que guardar a fé, esse sim será recebido pelo Senhor, como um soldado que não abandonou a sua jornada. Por mais que ferido estava, por mais que problemas tinha, mas ele permaneceu de pé, porque ele tinha um general, ele tem um general à sua frente, que é vencedor e torna a vencer, porque ele estava morto, mas ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você, lutando com você. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Jesus está com a gente. Nós precisamos terminar, nós precisamos perseverar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar. Eu não sei qual é o peso, qual é o problema, eu não sei qual é a ferida que tem enfraquecido você, mas hoje Deus quer curar o seu coração. Hoje o Espírito Santo quer trazer um bálsamo ao seu coração. Sabe por quê? Ele precisa que você se posicione na brecha. Ele te escolheu. Você é soldado de Cristo. Ei, você não pode dormir no ponto. Você não pode se desviar do foco. Você não pode se interter com outras coisas, porque você está em guerra. E Deus te chama, Deus me chama para um posicionamento. Porque logo, logo nós estaremos com Ele. Esse dia vai chegar, aonde você vai ouvir pelo seu nome. E o justo juiz, assim como diz o apóstolo Paulo, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você precisa amar a vinda de Cristo. Queridos, essa vida logo vai passar. Tudo isso aqui vai ficar. Mas o Senhor quer te encontrar em suas mãos os frutos da sua batalha, do seu trabalho, do seu posicionamento. É um tempo de posicionamento em Deus. Deus está te convidando a ir até o fim. Deus está chamando os valentes. Onde estão os valentes de Deus? Onde estão os filhos de Deus que outrora ardia no coração uma chama? Quem sabe em algum momento se dispersaram no caminho. Quem sabe as lutas foram tantas, feridas, frustrações, que os derrubaram. Hoje a palavra de Deus chegou para você. Hoje Deus quer te colocar de pé. Hoje Deus quer curar a sua ferida. Hoje Deus quer colocar em você uma roupagem nova. Hoje Deus quer colocar em teus pés a sandália nova. Hoje Deus quer colocar no seu dedo uma aliança, um anel de compromisso, para que você venha lembrar quem você é. Você é filho, você é filha, você é uma guerreira de Deus, um guerreiro de Deus, e ninguém vai mudar isso. Porque Deus te convida a perseverar. Deus te levanta e diz: filho, continue, porque a jornada ainda não acabou. Filha, eu tenho um propósito maior do que você imagina. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando na minha casa. Se coloca de pé, guerreira. Se coloca de pé, soldado, porque o Senhor é contigo. E Ele é aquele que nos faz mais do que vencedores.
eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o desânimo, eu não sei o que tem paralisado você, mas hoje o convite de Deus é para que você levante e para que você continue, porque juntos nós somos fortes nele. Vai valer a pena, querido. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Te darei a minha canção, doces palavras, sustentas em minha dor. Hoje é uma noite de recomeço. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Hoje Deus quer renovar suas forças. Ah, como vai valer? Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai. E quando o grande dia a sua igreja que se posiciona essa noite, Pai. Eu oro por cada amado irmão, cada pessoa que está nesse ambiente, que está nos lares, assistindo em algum lugar. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra desta noite possa cumprir com o propósito na qual o Senhor mesmo designou. Senhor, que haja cura, Senhor, que haja fortalecimento, que haja empoderamento do Espírito, que haja um renovo, Senhor, que haja uma compreensão clara, Pai, que nós estamos em guerra e que nós precisamos se posicionar em Ti, porque em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo, Senhor, derrama uma capacitação do alto, força do alto. Senhor, que haja cura essa noite, que haja restauração nos corações. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu libero a palavra profética sobre a vida da igreja. Há um tempo de Deus, há um tempo novo, há um tempo de posicionamento, há um tempo de vitórias, há um tempo de discernimento, há um tempo de batalha sim, mas é um tempo de vitórias no Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo os lares, eu abençoo as famílias, eu abençoo, Senhor, a cada
vida que se coloca diante do Senhor para cumprir um propósito maior aqui na terra. Senhor, nós iremos até o fim, porque nós cremos, Pai, que nós não estamos sozinhos. Você crê nisso? Então